uma página do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, é o Francisco Cândido Xavier. O item é o 109, a exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. Está em João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o a sovenice para a benemerência. Não desconhecia que a pena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhes novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Vamos à nossa oração, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso Mestre querido, e agradecendo a toda a espiritualidade amiga dessa casa, Frei Fabiano de Cristo, Anália Franco, todos os nossos amigos espirituais, a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã com os nossos corações abertos, recebendo todas as energias benéficas para o nosso ser espiritual e para o nosso ser corporal. Que o Senhor permaneça sempre junto a nós, iluminando os nossos caminhos, nos dando sabedoria, força, fé, coragem, para que continuemos, Senhor, caminhando na sua luz e na sua paz. Que o Senhor permaneça hoje e sempre junto a nós. Que assim seja. Graças a Deus. E hoje nós temos aqui o nosso querido irmão Flávio Coutinho, da congregação, falando sobre o tema central é Jesus no seu dia a dia, não é isso? Que é a proposta desse mês de dezembro. Mas hoje o tema da palestra é: vamos sentir Jesus? É uma pergunta. Vamos sentir Jesus? Vamos ver. Que você seja bem inspirado. Uma boa palestra. O meu bom dia a todos. É sempre motivo de alegria retornar à casa, aquela que nos abraçou, aquela que, diante da vontade de trabalhar na divulgação da doutrina espírita, com abraços, como ele nos trouxe. Entretanto, nós que lá estávamos, não compreendemos. Assim como os seus discípulos também tiveram imensa dificuldade de compreender que ele era o amor puro, o amor em excelência. E aí é necessário que façamos uma reflexão.
Quando falamos em sentimento, é necessário que façamos uma distinção entre emoção e sentimento. Onde a emoção são as nossas reações instintivas, automáticas, frente a estímulos do dia a dia. Por exemplo, a palpitação do coração, aquela sensação que arrepiou, né? Então, são emoções que desencadeiam sentimentos. Pode desencadear um sentimento de alegria, de tristeza, de raiva. Nós vamos falar sobre o sentimento do amor, porque ele era o amor em excelência. Há de compreender que, quando falamos do amor e relacionamos nós à nossa imortalidade e aos nossos renascimentos, aos nossos recomeços, que há um momento na nossa evolução em que esse amor era bem primitivo, esse amor era bem bruto, mas que um dia seremos espíritos puros e poderemos compreender esse amor de Jesus na sua essência, mas que hoje ainda, como espíritos imperfeitos e impuros, algumas vezes rebeldes e invigilantes, nós ainda não compreendemos esse amor. Sim, o amor como um único sentimento que nos aproxima de um espírito puro, Jesus. Esse é o único sentimento que nos aproxima de um espírito puro. Aquele que modelo e guia, aquele que é, para nós, a referência de virtudes, de valores éticos, de comportamentos no dia a dia. Somente o amor nos aproxima desse magnetismo de Jesus para conosco. Pois um espírito puro não tem nada a aprender conosco. Nada. Nada. Espíritos ainda inferiores da escala evolutiva. Mas nós temos a aprender com ele. E a proposta é que consigamos refletir como senti-lo, como nos aproximarmos de Jesus, entendendo que, como discípulos do Mestre, que aqui estamos, nós já nos propomos pela vontade consciente de caminharmos com ele. Sim, Jesus, luz mirífica em noite escura, luz maravilhosa, luz extraordinária, em tempos tão tenebrosos, em tempos tão difíceis, nasce Jesus. Sim, nasceu Jesus na pequena Belém, a apenas 1,5 de quilômetros da soberba e fétida Jerusalém. E nesse momento nós mentalizamos a figura do nascimento do Mestre. Não a figura simbólica, mas a figura do nascimento de Jesus em nós. Em que momento que Jesus nasce em nós? Em que momento que Jesus faz eco na nossa vida? Em que momento que, diante do próximo, diante da dor do outro, Jesus ecoa? Em que momento que, na nossa caminhada evolutiva, os nossos mentores, amigos espirituais, com apoio de Jesus, orientados por Jesus, guiam este irmão ao nosso encontro e dizem: ali tu encontrarás morada, ali tu encontrarás uma mão que te socorrerá. É a partir do momento que o nosso mentor espiritual, a nossa família espiritual, identificada com a nossa vontade, nos coloca a trabalho com Jesus, confiantes que não o negaremos diante da dor do próximo, pois Jesus nasceu. Não
lá, mas ele nasceu aqui, dentro de cada um de nós. Sim, nasceu Jesus na soberba e fétida Jerusalém, orgulho de toda uma raça e sede ali de um poder de Roma, representado pela Torre Antônia, onde se aquartelavam dominadores de um dia. Não havendo lugar para ele, na cidade superlotada de peregrinos que vieram para o recenseamento imposto por Augusto, veio ao mundo terrestre em uma gruta calcária nos seus arredores. Uma verdadeira estrebaria, onde se agasalhavam animais domésticos e dormiam pastores com os seus rebanhos nas noites frias, como era comum aquela ocasião. Então, é dessa forma humilde, singela, que aquele que acreditavam que seria o legislador, o dominador, aquele que libertaria aquele povo da opressão, é dessa forma como ele nos chega. Nasceu Jesus. Aquele que seria um marco de transformação da realidade, da humanidade, o antes de Jesus e o depois do nascimento de Jesus. Sim, quando digo que, na caminhada, como compreender o tema, pedimos a orientação, o mentor espiritual Fabiano de Cristo, precisávamos trazer algo que, de fato, correlacionasse com o nosso homem, com a nossa humanidade, para que pudéssemos ver Jesus mais próximo de nós. E ele nos mostrou que Jesus chorou. Então, existem duas passagens na Bíblia, no Novo Testamento, que nos falam que Jesus chorou. A primeira passagem, Jesus chorou, João 11:44, ele nos fala da ressurreição de Lázaro. Da ressurreição de Lázaro. E nós vamos ler essa ressurreição de Lázaro para que possamos entender o que esta ressurreição, ou como entendemos essa ressurreição, tem relação com a nossa proposta de sentir Jesus. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta, lembrando que Maria era aquela que, com os seus cabelos, ela enxuga os pés de Jesus pelo bálsamo, aquele perfume derramado sobre o Mestre. Então, Jesus conhecia essa família, Jesus conhecia Marta, Jesus convivia com Maria, Jesus era amigo íntimo de Lázaro, e seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs, Marta e Maria, mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas estás doente. Aquele que tu amas estás doente. A essa notícia, lembremos o contexto da época. Como que essa notícia chega a Jesus, o tempo dessa notícia chegar a Jesus, Jesus não estava em Betânia nesse momento. E quando essa notícia chega a Jesus, ele diz aos seus discípulos: essa doença não é mortal. Essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Então, essa é a primeira orientação que ele dá para os discípulos. E há de entender
que, quando Jesus fala isto para os discípulos, mostra a compreensão diante do seu magnetismo, diante da sua clarividência, diante do seu conhecimento, da sua missão, o que de fato ocorria. Ele não está doente, mas esse momento é para a glorificação, para que possa ser reconhecido Jesus como o Filho de Deus. Essa doença não é mortal. Quando soube que este se achava doente, Jesus permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. E aí nos causa uma certa estranheza, né? A notícia demora alguns dias para chegar, que isso não está claro lá. Quando a notícia chega, ele acalma os discípulos e diz o motivo. É para a glória de Deus. E ainda permanece 2 dias até que ele vá ao encontro. Só depois disse aos discípulos: vamos outra vez até a Judéia. Depois de 2 dias. Seus discípulos somos nós. Seus discípulos somos nós. Disseram-lhe: Rabi, há pouco os judeus procuravam um meio de te apedrejar, e vais outra vez para lá? Este momento é a festa da dedicação, onde Jesus está na Judéia, e os judeus se aproximam dele e perguntam: se és o Cristo de Deus, nos fale, nos diga. Então essa é a pergunta. Então os judeus se aproximam e perguntam: tu és o Cristo? Se és, fale que és o Cristo. Aí há a célebre frase: eu e o Pai somos um. E os judeus, pedras para apedrejá-lo. E o que ele diz? O que os judeus vão dizer? Não te apedrejamos por causa das tuas boas obras, mas por blasfêmia, pois por ser apenas um homem te fazes Deus. Essa é a fala. Então, os discípulos, um tanto quanto apreensivos, irão dizer: Rabi, retornaremos lá, quase que tu fostes apedrejado. Então, mostra a apreensão. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, olha, aí a gente observa novamente o quanto esses discípulos são semelhantes a nós. Porque em determinado momento a gente olha os discípulos como seres angélicos, que foram escolhidos de uma forma. Não, somos nós. E aí os discípulos dizem: Senhor, se ele está dormindo, ele vai se salvar. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá. Então observe que ele ficou 2 dias, né? Ele ainda demorou aí. E agora ele está justificando. Por vossa causa, por causa de vocês, eu me alegro de não ter estado lá. Para que creias. Mas agora vamos lá, para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, e o quanto nós também temos de Tomé em nós. O quanto nós também somos Tomé. Né? Tomé, chamado Dídimo, disse então aos outros discípulos: vamos também nós para morrermos como ele? Vamos nós também para morrermos como ele? Há de observar que todos os discípulos foram perseguidos após a crucificação. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Quando Marta soube que Jesus chegara, Marta saiu ao seu encontro. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão
não teria morrido. Há de observar que, neste momento da vida do Messias, a sua identificação como aquele que curou cegos, aquele que curou paralíticos, aquele que poderia trazer a vida, aquele que poderia curar, aquele que poderia salvar. Essa identificação do Messias para esse povo era clara. Então, por isso que ela se coloca dessa forma: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas, ainda agora, sei que tudo o que tu pedires, Senhor, pedires a Deus, Ele te concederá. Então, há uma identificação clara, né, do Jesus como sendo o Messias e da sua relação de comunhão, de identificação com Deus e dessa confiança de comunhão que Jesus tinha com Deus. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. E aí, o que Marta vai dizer? O quanto nós também temos de Marta. Ela vai dizer que ele ressuscitará na sua ressurreição no último dia. Eu sei disso, Jesus, que ele vai ressuscitar no último dia. Que era a crença, era o conhecimento da época na ressurreição, na imortalidade da alma. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí há de refletir sobre a nossa jornada evolutiva. Há de conceber que não há morte. Por todos os ângulos da vida, da criação, do micro ao macrocosmo, a vida. E que a morte é uma ilusão da matéria, uma ilusão frente à nossa ignorância no sentido de desbravadores do conhecimento de nós mesmos, para que possamos entender que não há morte, que não estamos sós, aonde quer que estejamos, há vida. E a vida pulula em torno de nós. E que, nesse momento, sentimos o quanto de vida há nessa casa. O quanto de irmãos que em caravana espiritual comparecem à casa. Em gratidão a todo o trabalho que é feito pela casa. Então não há morte, e disso nós não duvidamos. Mas é necessário sentir a vida. Se não há morte, se não há fim, é necessário sentir a vida na sua forma plena, que é o amor. E aí continua, disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Disso eu não duvido. O Filho de Deus, que vem ao mundo. Tendo dito isso, afastou-se e chamou agora sua irmã Maria, dizendo baixinho: Maria, o Senhor está aqui e Ele te chama. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria, vendo Jesus, prostra-se aos seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus se comoveu e ficou conturbado. Então mostra a sensibilidade de Jesus diante daquelas duas irmãs que entendiam que ele era o Messias pela sua identificação com Deus e acreditavam, se ele estivesse ali, o seu irmão Lázaro não teria morrido. E perguntou Jesus: onde o colocastes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê.
E nesse momento, Jesus chorou. Nesse momento, Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como ele o amava. Vede a sua identificação do seu amor para com Lázaro. Alguns deles disseram, alguns judeus disseram, esse que abriu os olhos do cego, ele não poderia ter feito com que ele não morresse? Então os judeus, ao verem Jesus chorar, eles questionam, será que ele também não poderia ter feito isso? Esse que abriu olhos dos cegos, que curou paralíticos. Por que ele chegou tão depois? No momento que Lázaro já havia morrido, sepultado há 4 dias. Será que ele não poderia ter vindo antes? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta, disse Jesus. Quais foram as ordens, quais foram os comandos, quais foram as solicitações de Jesus? Disse Jesus: retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe, novamente duvidosa, Senhor, como assim tirai a pedra? Já cheira mal. Já cheira mal. Disse-lhe Jesus, não te disse que, se creres, tu verás a glória de Deus? Eu não te disse isso? Retirai a pedra. Se creres, verás a glória de Deus. Então, muitas das vezes, nós também, na nossa jornada evolutiva, nós temos essa dúvida entre o crer e o não crer. Em retirar a pedra do nosso sepulcro e manter a pedra do nosso sepulcro. Muitas das vezes, as nossas dores ainda não são suficientes para a gente tirar a pedra do sepulcro e renascer. E a gente continua no sepulcro. Disse-lhe Jesus, não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse, Pai, te dou graças, porque me ouvistes. Ou seja, novamente ele mostra a sua identificação, a sua comunhão com o amor absoluto, que é o amor divino. Amor este, o qual todos nós estamos imersos, que é o fluido divino, que é o fluido cósmico universal, o fluido divino. Ou seja, este amor divino, nenhum de nós pode ignorar, pois estamos imersos nesse fluido. Mas que por rebeldia, por ignorância, e algumas vezes até por maldade, a gente ignora a presença desse amor, o qual nós estamos imersos. Retiraram então a pedra, Jesus ergueu os olhos para o alto e disse, Pai, te dou graças porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso, por que ele diz isso? Por causa da multidão que me rodeia. Então Jesus não tinha dúvida dessa relação com Deus. Eu sei que tu sempre me ouves, mas eu preciso dizer isso por causa deles. Por causa de nós que ele precisa dizer isso. Para que eles creiam que tu me enviastes. Tendo dito isso, gritou em voz alta, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e as mãos enfaixados e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhe disse, essa é a terceira ordem, desatai, deixai-o ir embora. Essa é uma síntese da passagem evangélica. O regresso de Lázaro à vida. Então são 4 comandos, são 4 indicações. Como entendê-las? Quando Jesus disse, tirai a pedra, ele refere-se à rocha que bloqueava a entrada do sepulcro. Retirai a pedra. Qual é o simbolismo desse retirar a pedra, quando refletimos sobre o sentir o Jesus no nosso dia a dia? A primeira lição
que nós entendemos nesse momento, para aqueles que desejamos renascer na nossa existência, pois por diversos momentos na nossa jornada evolutiva, diante da dor, nós nos propomos a renascer, nós nos propomos a continuar, a aceitar o convite de Jesus com as suas mãos erguidas diante de nós nos propomos a renascer. A primeira lição para os que desejamos renascer na nossa existência, para os que desejamos ter uma nova chance, é esta: tirar a pedra. Retirar da frente aquilo que faz noite em nós. Iluminar a nossa mente, a nossa casa mental, o nosso ser espiritual. Há de observar que Jesus nos disse, na sua relação de confiança para com nós: vós sois luz. Então ele confia em nós. Mas ele também não pode fazer o trabalho que cabe a nós. É necessário que nós possamos iluminar o nosso mundo íntimo. Aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos impede de seguir o caminho. Então é necessário que nós tiremos a pedra do nosso sepulcro, daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos dificulta a jornada do caminho. É o momento em que deixamos o nosso passado de aprendizado para trás, momento de auto-perdão, momento de autoaceitação. Então esse é o momento de tirar a pedra do nosso sepulcro, de entender que hoje é a melhor versão de todas as nossas encarnações, é hoje. Autoaceitação e auto-perdão são as principais ferramentas para que nós possamos tirar a pedra do nosso sepulcro, retirar a sombra e fazer luz. O segundo comando é: Lázaro, sai para fora. É a segunda ordem. Aqueles que permanecemos muito tempo no breu da nossa sepultura, na nossa escuridão, nas nossas trevas, acabamos sendo consumidos. Consumidos pela culpa. Culpa que aprisiona. Culpa que nos mantém dentro do sepulcro das nossas sombras. E pelo um desânimo avassalador. Então, essa é a proposta de Jesus. Sai para fora. Vem para o trabalho. Vem para o encontro dos mais necessitados, que a sua dor vai ser curada. O terceiro comando é: desligai-o. Desliguemos o outro do nosso julgamento. Quantas vezes nós caminhamos algemados ao julgamento que fazemos do outro. E nós não o desligamos desse julgamento. Muitas vezes cáustico, de dor, onde precisamos nós do perdão, assim como nós também precisamos perdoá-lo e libertá-lo, para que ele continue a sua jornada, assim como nós também possamos continuar a nossa jornada, o nosso caminho. Desligai-o, desliguemos o outro. E muitas vezes esse outro é aquele do nosso amor ainda um tanto quanto ignorante, de um amor imperfeito, de espíritos impuros que nós somos. Desliguemos o outro do nosso julgamento, da forma como nós o vemos, criada e mantida em nossa mente por alguma coisa que aconteceu lá no passado. Deixemos-o ir. Libertemos. Deixar ir é o quarto comando de Jesus. Abramos caminho para o outro despertar, para que possa ele usufruir de uma nova chance, sem as amarras do nosso pensamento perturbador que o persiga, com a arma crítica e impiedosa. Porque o outro, ele é tão frágil quanto nós. Ele erra, se equivoca como nós equivocamos. Que possamos perdoá-lo
diante das suas imperfeições, das suas fragilidades, libertarmos Ele dos nossos pensamentos tão críticos, tão algemantes, tão dolorosos, tão cáusticos, libertarmos e deixarmos seguir. Isso é amar. Sim, Jesus chorou. Esse é o segundo momento do Novo Testamento que veremos que Jesus chorou. Jesus chorou na entrada messiânica em Jerusalém. Observemos que este momento é um dos momentos que antecede a sua crucificação. Momento que seria julgado, condenado e crucificado como um bandido em uma cruz. E Jesus tinha ciência, Jesus tinha conhecimento desse momento que antecedia a sua crucificação. Então, a sua entrada messiânica em Jerusalém é uma entrada aonde aquele que nasce numa gruta calcária entre pastores, em um momento de recenseamento, aquele que nasce de uma forma tão simples, numa manjedoura, no meio de um rebanho, aquele entra em Jerusalém em um jumentinho. Aquele que esperava que fosse um legislador, que fosse um dominador, ele entra em Jerusalém em um jumentinho e a população o sauda com ramos de oliveira, ramos verdes de oliveira, dizendo: Hosanas ao filho de Davi, Hosanas ao filho de Davi. E vestes são colocadas no caminho para a passagem daquele que já havia sido identificado como Messias. Jesus chorou. Diziam o povo, naquele momento: bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. É dessa forma que Jesus era saudado na sua entrada em Jerusalém, no momento que antecedia a sua crucificação. E aí fica a pergunta: Jesus chorou nesse momento? Jesus chorou? Por que Jesus teria chorado? Jesus aprova as aclamações de seus discípulos. Lembremos que somos nós que estamos lá, diante dessa chegada de Jesus. Alguns fariseus da multidão lhe disseram, e é interessante observar que a nossa concepção de fariseus, muitas das vezes, de doutores da lei, são aqueles que estão do outro lado questionando Jesus o tempo todo. Mas alguns fariseus, não a palavra exatamente convertidos, mas mais sensíveis à presença desse espírito crístico, caminham junto com o mestre e irão lhe perguntar: mestre, repreende teus discípulos. Ele, Jesus, porém, respondeu: eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. O que Jesus quis dizer? Qual é o simbolismo? Se eles se calarem, as pedras se gritarão. É que até esse ser inanimado, a pedra, que é um ser da criação, até o ser inanimado, a pedra, revela a mensagem, que a sua mensagem, ela não poderia ser silenciada. A sua mensagem não poderia ser silenciada, porque dentro desse simbolismo que pedra gritarão, o que nós entendemos? Que pedra não grita. Pedra grita? Não. Mas se eles se calarem, até as pedras que não gritam, gritarão. Pois a minha mensagem, ela não pode ser silenciada. Há de observar que, diante da sua comunhão com Deus, da sua integração com o amor divino, ele nos olhava
frente à nossa ignorância de compreender a mensagem. Diante da nossa fragilidade, diante da nossa pequenez e diante daquele momento de Hosanas, Hosanas, filho de Davi, ele se comove. E como estivesse perto, viu a cidade, perto de Jerusalém, na sua entrada messiânica. Como estivesse perto, ele viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se ao menos neste dia, há de observar que do seu nascimento, do momento que inicia o primeiro fato, que o identifica nessa comunhão como um Messias, aonde Jesus, na festa de Caná, transforma água em vinho, nos momentos seguintes que Jesus caminha sobre a água, na pesca milagrosa, no momento da cura do cego, no momento da cura do paralítico, há de observar que nesse momento, há de imaginar, se conceber, que aquelas pessoas que ali estavam já o compreendiam. Entretanto, Jesus diz: se ao menos neste dia, também tu conhecesses a mensagem de paz. Se ao menos neste teu dia, também tu conhecesses a mensagem de paz. Ou seja, ele refere-se àquele momento. Se somente neste dia tu conseguisses entender a mensagem. Então a impressão de Jesus é que ainda, diante de toda a sua jornada, toda a sua presença entre nós, nós ainda não compreendíamos a sua mensagem. Nós ainda não compreendíamos. E aí a provocação é o quanto nós hoje compreendemos da sua mensagem de paz. O quanto hoje nós já nos propomos a sentir Jesus. O quanto hoje nós ainda nos colocamos numa condição de indiferença diante da dor do outro. E estamos nós no nosso sepulcro. Estamos nós na nossa sombra. O quanto hoje, na ressurreição de Lázaro, nós nos propomos a desatar o nó e oferecer o perdão e deixar o nosso irmão seguir. Então, é essa reflexão. E Jesus continua: agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Então, ele entendia da nossa ignorância. Ele entendia da nossa invigilância. Ele era o Cristo. Ele era o amor. Ele é o amor absoluto. E nós não. Nós somos espíritos ainda imperfeitos. Espíritos em construção desse amor. E um dia também seremos espíritos puros. Pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com trincheiras. Então ele refere-se à destruição da cidade de Jerusalém. Te rodearão, te apertarão por todos os lados, deitarão por terra a ti e a teus filhos no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo que foi visitada. Essa é a fala de Jesus. Então ele se refere à destruição de Jerusalém, por aqueles que não reconheceram o tempo que a cidade foi visitada. E aí nós precisamos recorrer a Emmanuel, ao Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, para entendermos essa lição. Emmanuel irá nos dizer que a exclamação de Jesus junto de Jerusalém, porque muitas das vezes a gente vai ler a passagem de uma forma muito literal. Jesus refere-se à destruição de Jerusalém, de uma cidade material, é isso? Mas seria somente isso? Essa é a proposta de Jesus? Emmanuel nos diz: a exclamação de Jesus junto de Jerusalém aplica-se muito mais ao coração do homem, a nossa Jerusalém, ao nosso templo, a nossa morada, a nossa casa de ser espiritual, a nossa Jerusalém,
templo vivo do Senhor, que é a cidade de ordem material destinada à ruína e desagregação nos setores da experiência. Ou seja, a exclamação de Jesus de Jerusalém aplica-se muito mais ao coração do homem, que é o templo vivo do Senhor, do que à cidade. Então, Jesus não falava sobre um aspecto material. Nós, que muitas das vezes temos dificuldades de compreendê-lo, e achamos que ele está falando sobre o aspecto material. Mas ele está falando sobre o nosso ser espiritual. É essa a mensagem. E Emmanuel continua. Essas palavras convidam-nos a pensar na nossa oportunidade. Oportunidade de serviço, de que dispomos presentemente, hoje. Oportunidade de serviço que dispomos hoje. Neste momento. E a refletir nos séculos que perdemos. Consideramos que somos espíritos em jornada evolutiva, que esta não é a nossa primeira encarnação, mas que é a melhor versão de todas as nossas encarnações, é esta. Refletir nos séculos que perdemos, compele-nos a meditar quanto ao desejo, ao ensejo de trabalho, sempre aberto aos espíritos diligentes. Ou seja, o trabalho com Jesus sempre está aberto a todos os espíritos. O convite para senti-lo neste trabalho com o outro está sempre aberto. Resta saber se aceitamos o convite para senti-lo. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca na sua tranquilidade individual. Ou seja, é necessário que cada um faça esse olhar interno e busque entender em que momento aquilo que parece tanta tranquilidade no meu mundo interno já não me é suficiente. É necessário sair dessa condição de acomodação, de conforto e ir de encontro à dor do outro. Ir de encontro ao outro. Ir de encontro ao trabalho. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios e dos fantasmas da inquietude, eles estarão afastados. Ou seja, muitas das vezes, na nossa jornada evolutiva, diante do nosso sepulcro, a gente fica extremamente inquieto, apreensivo, ansioso. Mas no momento que passamos a sentir Jesus, no momento que nos propomos, diante do seu magnetismo, estarmos com Ele, ainda que com rebeldia, com invigilância, ignorantes, no sentido de não compreendê-lo, Ele está conosco, nos convidando nessa jornada. Sim, diante dessas duas passagens que Jesus chorou, nós nos propomos e convidamos que leiam o livro Jesus no teu dia a dia. Tá? Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Para que possamos adentrar neste conceito central do Jesus no dia a dia. Entendendo que a casa já trabalhou o conhecimento de Jesus, já conhecemos Jesus, já meditamos sobre Jesus, hoje estamos reflexionando o sentir Jesus, como senti-lo, e o próximo momento da casa é como viver Jesus no seu dia a dia, o vivenciá-lo. É a prática. Tá? Então a proposta que eu deixo a vocês é ler o livro. E para que possamos, diante das reflexões construídas no como sentir Jesus no nosso dia a dia, já nos aproximamos da conclusão e eu trouxe a vocês a mensagem deste livro intitulada Saudade. Para que possamos refletir sobre a nossa imortalidade e este amor
em construção diante da nossa jornada evolutiva ao olhar o outro. Saudade. Já disse um poeta, a saudade é a presença do ausente. Você sente saudade do pai que partiu há muitas décadas para a pátria espiritual? Sente saudade do filho que se separou de você em tenra idade? Sente saudade da esposa amada que o antecedeu na grande viagem? Sente saudade do afago carinhoso da mãezinha querida que deixou o corpo de repente? Tenha certeza de que eles também sentem saudades de você e o aguardam ansiosos para o abraço que matará a saudade. Se não pode abraçar, se não pode beijar seu pai, abrace e beije os pais que não têm filhos. Se não pode abraçar e beijar o seu filho, abrace e beije as crianças abandonadas que se amontoam nas ruas. Se não pode abraçar e beijar a sua mãe, abrace e beije as mães que choram a perda dos seus filhos. Abrace e beije aqueles que sofrem com todo o seu amor, como se ele fosse o seu ente querido, que por sua vez você estará abraçando e beijando a face através do sofredor ao qual você estendeu a mão. E Jesus estará ali. Jesus estará ali. E com certeza, neste momento, você sentirá a presença de Jesus. De uma forma clara. No momento que você sai da sua condição egoística, da sua dor, da sua necessidade, do seu individualismo, do seu primarismo, e diz: eu já me proponho e já encontro a dor do outro. A dor que eu sinto já incomoda, para que eu faça esse movimento de transformação, para que eu possa sentir Jesus na dor do outro. Porque ele disse: vós sois luz. Ele confia em nós. Essa basicamente era a mensagem que nós nos propomos através dos mentores espirituais da casa, através do Frei Fabiano de Cristo, a trazer. E é interessante que esse processo de construção ele é muito gradativo. Eu estive aqui em novembro, e diante da proposta que eu tive aqui em novembro, eu coloquei ao grupo que nós cantaríamos, ensaiaríamos a canção, e aquela canção, ela seria tema do estudo que eu faria em dezembro. Aí até eu brinquei, talvez não saibam ainda da programação, mas é novembro, eu vou voltar aqui em dezembro. Eu já estou com saudade, em dezembro eu volto. E nós vamos cantar essa música. Então, para que possamos sentir Jesus através do outro, da dor do outro, que saiamos da nossa condição de só pensar na nossa dor, que possamos sentir a presença de Deus, pois estamos imersos na presença divina, através desse fluido cósmico divino, tá? Possamos ouvir a canção e sentir Jesus. Agora, talvez você precise colocar aí. Foi o vídeo, baixei. Vê se você consegue daí. Clicando. Agora tem que clicar ali. Não? Não tem problema. A música é Saber Amar. Vamos cantar ao vivo. Dona Nelly, me ajuda. Vamos? Cantamos ontem. Então a gente vai cantar, né? O vídeo está aqui da música Saber Amar, tá?
E a gente vai cantar junto, vai pegar a letra, tá? E aí a gente canta juntos e se emociona junto e sente Jesus juntos, tá? Foi pegar a letra. Tá chegando a letra. Saber amar é plantar a flor, é cultivar, é abrir sempre o coração para sentir. Vamos lá? Afinal de contas, eu sou extremamente desafinado. Conto com vocês, tá? Vamos lá? Só um minutinho, vamos lá? Só um instantinho. Podemos? Podemos? Tá. Então, essa música, ela encerra a nossa apresentação com a minha gratidão, com o meu obrigado, diante da oportunidade de trabalho com Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é ouvir a voz da razão, é só seguir sua direção. Saber amar é sentir alguém, é superar o mal pelo bem, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é compreender, é encontrar sempre um outro ser, é sorrir, um sorriso a mais, é construir um mundo de paz. Saber amar é plantar amor, é confiar em nosso Senhor, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar estendendo a mão. Que possamos caminhar estendendo a mão ao convite de Jesus, para que possamos sentir Jesus no nosso dia a dia. Meu muito obrigado. Nós é que agradecemos ao Flávio toda essa mensagem linda, maravilhosa que ele trouxe para nós. Muito obrigado. Está convidado outras vezes vir à casa. É com muito prazer que recebemos você. Tá bom? E muito, muito obrigado mesmo por tudo toda essa mensagem linda que você trouxe para nós. Agora nós vamos fazer uma oração, depois vamos passar para o segundo momento, que é o passe. Então, peço a todos que elevem seu pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse nosso irmão, amigo querido, em especial essa semana que comemoramos aqui o aniversário de Jesus, que nós possamos sentir
mais a presença dele em nossos corações, colocarmos ele no nosso dia a dia, em todos os momentos de nossas vidas, possamos elevar nosso pensamento, refletir, nos acalmarmos, sermos mais pacientes, perdoarmos e assim, Pai, vermos a sua luz e sentirmos o Senhor em nosso coração. Que nosso Mestre Jesus continue sempre junto a nós, renascendo a cada dia, a cada momento, em nossa casa, junto com os nossos familiares, amigos, junto daqueles irmãos que ainda não conhecemos, mas que Jesus possa estar sempre presente entre nós. Que o Senhor, nosso Pai, permaneça sempre junto a nós, que a espiritualidade dessa casa, Frei Fabiano de Cristo, continue nos auxiliando nessa caminhada, sentindo sempre a presença desse Mestre querido junto a nós. Que assim seja. Graças a Deus.